aleluias. Filipenses, capítulo de número 3, os versos de 12 em diante. De 12 ao 16. Amém? Filipenses, capítulo 3, versos 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor Deus: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Os irmãos podem se assentar glorificando ao nome do Senhor Deus. Perseverança, né, irmãos? A Bíblia, ela nos fala sobre perseverança. A perseverança nada mais é do que se manter firme. A perseverança nada mais é do que ser constante. A perseverança nada mais é do que persistir, prosseguir, continuar. A perseverança é permanecer. E quando a Bíblia fala de perseverança, ela fala de uma das características da vida cristã, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ser perseverante. Isso é uma característica do cristão. Por quê, irmãos? Porque a perseverança na vida do cristão funciona como uma base. A perseverança na vida do cristão funciona como um alicerce. E se nós não tivermos perseverança, como uma casa que não tem alicerce, como uma casa que não tem sustentação, diante dos ventos, diante das tribulações, diante das lutas, essa casa ela vem a pique, ela cai. E da mesma forma é o crente que não é perseverante, da mesma forma é o crente que não é constante, da mesma forma é o crente que não é firme, da mesma forma é o crente que não persiste diante das lutas, diante das dificuldades, diante das tribulações. Ele não vai perseverar. Então, nessa noite, eu gostaria de falar dessa característica, que compõe a base, que compõe a estrutura, que compõe o alicerce. Esta base que se chama perseverança, e é a perseverança, irmãos, que vai garantir a vitória do crente. É a perseverança. Todos nós aqui passamos por algum vento, todos nós aqui passamos por lutas, todos nós aqui passamos por tribulação. E a perseverança, ela faz com que não devemos desistir. A perseverança, ela faz com que devemos nos manter de pé. É a perseverança. Irmãos, ter dons é bom, pregar bem é bom, tocar bem é bom, cantar bem é bom, ter ministério é bom, isso é sadio. Mas se há algo que mantém o homem e a mulher de Deus de pé, esse algo se chama perseverança. Tem gente que fala bonito, tem gente que canta bonito, tem gente que toca bonito, tem gente que tem dons de línguas, de profecias. Mas se nós não tivermos perseverança,
vamos cair no dia da luta, no dia da aflição. E é sobre perseverança que eu gostaria de falar para a igreja nessa noite. A perseverança, irmãos, ela nos leva à vitória. A perseverança, ela nos leva, irmãos, à conquista. E quantos não têm parado, irmãos, no caminho ou na jornada, porque lhes falta perseverar? Eu estava lendo o provérbio judaico que conta de um homem, irmãos, e isso nos ensina a respeito da perseverança, porque a perseverança ela nos traz esperança. A perseverança ela nos leva a nunca desistir, mesmo, irmãos, em eminente derrota. A perseverança ela nos faz acreditar que Deus ele vai nos abençoar, que Deus ele vai nos dar saída, que Deus ele vai mostrar o caminho. E esse provérbio judaico diz que aconteceu um crime, irmãos, ali na Idade Média, em uma cidade da Europa, e todos culparam o judeu, todos. E aquele judeu ele era inocente. Só que toda a cidade ela se voltou contra aquele homem. Os promotores, os juízes, todos se voltaram contra aquele homem. Aquele homem ele já estava preso e ele ia ser levado ao tribunal para ser julgado. O juiz já tinha decidido a sua sentença antes mesmo que ele viesse a ser julgado. Os promotores, a opinião pública, e aquele homem estava ali aparentemente derrotado, sem saída, não tinha jeito, não tinha solução, não tinha a quem mais recorrer. E é neste momento de luta, de dificuldade, aprisionado, que aquele homem recebe uma visita do rabino, do mestre judeu. E aquele rabino ele olha para aquele homem que aparentemente não tinha mais saída, para aquele homem não tinha mais solução. E aquele rabino diz assim: olha, não desista, diante da iminente derrota, permaneça firme, permaneça constante, não deixe de acreditar que Deus vai te mostrar a saída, Deus vai te mostrar o caminho. E aquele rabino começa a falar para aquele homem ali: olha, mesmo que tudo se volte contra você, não desista. Aquele homem vai embora e chega o dia do julgamento. Como falei aqui, toda a cidade, os juízes, os promotores, todos já tinham decidido que aquele homem seria condenado. Aquele julgamento seria apenas um mero, como é que se diz, trâmite legal da lei. E aquele juiz, diante daquele homem ali que estava sendo julgado, ele fala assim para o homem, e ele deu uma ideia para dizer que eu não sou ruim e que eu quero condenar este homem. Ele teve uma ideia, ele falou bem assim: olha, eu sei que você errou, mas para mostrar que eu não sou ruim, ele pegou 2 folhas e falou bem assim: olha, nenhuma eu vou escrever inocente, na outra eu vou escrever condenado. E aqui você pegar, se você pegar inocente, você será inocentado, mas se você pegar a culpado, você será condenado. Só que o juiz não fez isso, ele falou para o homem, mas ele escreveu nas 2: condenado, culpado. E colocou diante daquele homem aquelas 2 folhas ali de luz. E para pensar, irmãos, a mente daquele homem, ele tinha 0% de chance
discernindo, porque o juiz já tinha decidido condenar, mas aquela chance na cabeça daquele homem, de 0%, sobe para 50%. E aquele homem, então, naquele momento ali, não sabendo, irmãos, que aquele juiz tinha escrito nas duas culpadas, e se ele tirasse um ou outro, não ia ter jeito para ele ser condenado. Deus dá uma saída para aquele homem naquele momento. E na hora dele pegar aquelas folhas, irmãos, sabe o que eu estou falando, irmãos? Porque quando a gente não desiste, Deus ele nos dá estratégia de saída inimaginável, irmãos. Aquilo que a gente nunca pensou, até que a gente nunca imaginou, Deus ele dá como escape para mim e para você, para aqueles que nunca desistem de acreditar. E aquele homem ali, ele pega, irmãos, uma daquelas folhas, e rapidamente aquele homem, ele amassa aquela folha e bota ali na boca e come. O juiz indignado fala: rapaz, o que tu fez, rapaz? E agora, como nós vamos saber se você fala ou inocente? O homem ele fala bem assim: olha, excelência, eu comi essa folha e é fácil saber, porque se essa me sobrou, quando o senhor virar, se estiver escrito culpado, é porque eu comi a que estava escrito inocente. E o juiz, sem saída, ele deu a palavra diante de todo aquele povo que estava ali naquele fórum, naquele julgamento. E ele teve que inocentar aquele homem. Irmãos, uma saída inimaginável. Sabe por quê? Porque aquele homem não desistiu. Então Deus falou assim: olha, pega essa folha da massa que aquele homem fez, irmãos. E no momento Deus deu a saída. E nas duas folhas estava escrito culpado. Só que como ele comeu e engoliu rapidamente, ele não olhou o que estava ali escrito, e na outra estava escrito culpado. Ele falou assim: olha, então aqui eu me comi, ela estava escrito inocente. E aquele homem foi inocentado. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não desiste, porque quem persevera, quem continua, quem se mantém firme, tem vitória. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque perseverar, irmãos, não é para qualquer um. Quantos não desistiram da caminhada, irmãos? Quantos que diante de uma situação complicada abandonou a fé? Quantos que diante de uma crítica, irmãos, parou seu ministério? Quantos irmãos que tinham tudo para romper, tudo para crescer, tudo para avançar, mas diante dos problemas, irmãos, resolveram olhar para trás. Por isso que o texto que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas prossigo para o alvo, e me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim. É isso que o apóstolo Paulo ele fala, irmãos. Mas muitos têm desistido no meio da jornada, no meio do caminho. Mas a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que nós devemos perseverar. Por quê? Mateus capítulo 24, verso 13. Jesus ele nos mostra a importância que temos, irmão, a importância que há em o crente perseverar. Olha o que diz Mateus 24, se não quiserem abrir. Mateus 24, 13. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lutas vão vir, dificuldades vão aparecer. É uma guerra diária que nós enfrentamos,
Sabemos, irmãos, que é com lutas, sabemos que é com dificuldades, que o crente, irmãos, vai chegar, vai ser salvo, que nós vamos prosseguir para o alto, a nossa salvação em Cristo Jesus. E Jesus ele falou assim: olha, mas aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A Bíblia, irmãos, ela está recheada de pessoas que foram perseverantes e receberam a vitória. A Bíblia nos conta de Jó, um homem que foi provado, um homem que passou por tantas perdas, irmãos. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, irmãos. E quando ele foi questionado para amaldiçoar a Deus, para deixar a Deus morrer, ele fala assim: olha, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. Jó, irmãos, quando ele foi questionado a largar, a abandonar a sua fé, ele olha e fala assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive. E assim como Jesus venceu, assim, irmãos, como ele, Jesus, ele venceu, nós, aquele que permanecer firme, aquele que for, irmãos, perseverante, ele também vai vencer. A Bíblia fala também de Noé. Quando Deus dá ordem para Noé construir uma arca, porque a maldade do homem, o pecado do homem tinha crescido, irmãos. E Deus então ele resolve destruir o homem. E Deus dá ordem, porque Deus acha graça em Noé, e dá ordem para construir uma arca. A Bíblia diz que Noé ele é criticado, Noé ele é perseguido, Noé ele é humilhado. As pessoas o chamam de doido, de maluco. Mas a Bíblia diz que Noé perseverou. Noé ele não deu ouvido para o que as pessoas falavam, mas Noé, na sua perseverança, ele salvou a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu irmão, vale a pena perseverar. Talvez esse casamento que está na UTI, vale a pena perseverar. Talvez, irmãos, é aquele filho que só tem dado dor de cabeça, mas vale a pena perseverar. Talvez é aquele projeto, irmãos, que já está enterrado, mas vale a pena perseverar. Amém? Porque quando nós perseveramos, Deus ele dá a estratégia, Deus ele dá a saída, e Deus ele mostra a solução. Aleluias! Precisamos perseverar, irmãos, porque os que perseveram serão salvos. Alguns homens deixaram de perseverar. Eu falei aqui de Noé, eu falei de Jó, foram homens que perseveraram. Mas na mesma Bíblia, irmãos, há homens que andaram com Deus e determinaram com Deus, presenciaram os milagres de Deus, mas as circunstâncias da vida, talvez os desejos do coração não eram mesmo, irmãos, não eram os mesmos anseios de Deus. E esses homens deixaram de crer, esses homens deixaram de perseverar. E a Bíblia fala muitos. Queria citar aqui Judas, que esteve com Jesus, era um discípulo de Jesus, mas as suas ambições, os seus anseios, os fez desistir de andar com o Mestre, de permanecer com o Mestre. E ele tomou um caminho que o levou, irmãos, à perdição. Ele era um homem que viu os milagres acontecer, mas por algumas coisas, por algumas atitudes, ele deixou de perseverar. Ele não permaneceu firme e constante. Ele
mas pela ganância, pela ambição, eles deixaram de perseverar. E o fim deles não foi um fim bom. E há muitas pessoas na Bíblia, irmãos, que como Judas, que como Ananias, que como Safira, em algum momento das suas vidas, irmãos, não acreditava mais, não queria mais alcançar o alvo que era Cristo, a salvação. Talvez pela dúvida, talvez pela ambição, talvez pelo egoísmo, talvez pelas preocupações diárias, esses homens deixaram de crer. Esses homens deixaram, que os problemas, que as coisas deste mundo, irmãos, tomassem conta do seu coração. E esses homens, irmãos, eles morreram, eles não foram salvos, irmãos, porque eles fraquejaram, eles desanimaram, porque estar com Cristo já não era tão importante. Servir a Deus não era mais tão prazeroso. E esses homens se perderam no meio do caminho. Mas o Senhor Deus, Ele tem nos alertado, como igreja de Cristo Jesus, que vale a pena perseverar, vale a pena, irmãos, em meio à luta, a gente continuar firme, vale a pena, irmãos, em meio às traições, a gente permanecer. Eu estava pensando nesse dia, meu Deus, que a gente vinha conversando no carro sobre algumas pessoas que entregaram o pastorado. E eu vinha falando, e minha esposa falou assim: olha, não é para todo mundo pastorear. E às vezes eu fico ali, eu fico pensando, meu Deus, não é. Porque pastorear é um trabalho de paciência. Pastorear é um trabalho, irmãos, que nós temos que ter muita fé. Fé, irmãos, mesmo vendo quando as coisas não estão indo bem, mesmo, irmãos, vendo quando as coisas não estão como nós queremos. E eu vi a minha esposa falar, e eu falei assim: meu Deus, quantos pastores, quantos obreiros, quantas pessoas desistiram diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas, diante das tribulações. Quantos irmãos haviam expectativas sobre eles? Fulano vai romper, fulano vai crescer, mas vieram as dificuldades, vieram as lutas, vieram as tribulações, e aquele sonho, aquele projeto que era para ser grandioso, foi frustrado. Mas nessa noite, o Espírito Santo ele tem nos falado que precisamos permanecer firmes, irmãos, mesmo em um mundo contrário, mesmo em um mundo onde está pregando, irmãos, a liberdade, mesmo em um mundo onde se diz que o que vale é ser feliz, mesmo em um mundo, irmãos, onde eles estão tirando Deus, irmãos, das escolas, estão tirando Deus das famílias, estão tirando Deus do meio da nossa sociedade. E o que eu gostaria de dizer é que vale a pena perseverar em Cristo Jesus. Irmão, sabe por quê? Porque a nossa esperança, ela vai muito além do que este tempo presente. A nossa esperança, irmãos, ela não está em coisas. A nossa esperança, ela não está em pessoas. A nossa esperança, irmãos, ela está em Cristo Jesus. E assim como Joel falou, nós podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor, ele vive, e ele há de se levantar. Então, irmão, nós temos que entender que a nossa esperança ela não pode estar neste mundo. E aí, irmãos, para concluir, entra algo que eu chamo do maior
de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você está na luta, mas você tem a graça. Talvez falta algo lá na sua casa, mas você tem a graça de Deus. Talvez, irmãos, você está passando situações complicadíssimas, seja na área da saúde, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida conjugal, mas nós temos a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas. E onde há a graça de Deus, irmãos, amém? Você pode ter fé, porque você pode passar por situações complicadas, mas nós temos um Deus que trabalha com você. Nós temos um Deus, irmãos, que trabalha na nossa casa. Amém? Quando nós entregamos tudo nas mãos dele, Deus ele trabalha com nós. E aí, como naquela história, naquele provérbio judeu que eu falei, aquele homem que perseverou até o fim. E foi no último momento, irmãos, que Deus mandou escapar. Foi no último momento, no último segundo, Deus ele manda escapar para aquele homem. E nessa noite Deus tem mandado escapar. Deus tem mandado a resposta. Deus tem mandado, irmãos, a saída para muitos aqui nessa noite. E é esse Deus, irmãos, que nós devemos permanecer firme nele. Porque a perseverança ela é uma característica, mas a perseverança também é uma virtude. E é uma das virtudes mais belas que pode se encontrar na vida do crente, na vida do cristão. É não desistir, é não parar, é não abandonar. Quantos não estiveram aqui, irmãos? Quantos não já louvaram aqui? Quantos não já ministrou aqui? Mas as tribulações nos cobriram. Mas olhe para você, que você continua de pé. Olhe para você. Mesmo com luta, você está de pé. Mesmo na prova, você está de pé. Mesmo as pessoas não entendendo o que você está sentindo ou passando, você permanece de pé. E como Deus deu a vitória, irmãos, a tantos homens e mulheres nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, Deus ele vai dar a vitória para cada um de nós nessa noite. Então, irmãos, vamos perseverar. Sabe por quê? Porque a perseverança trabalha na nossa cabeça. Pensa numa coisa, irmãos. A perseverança ela trabalha no nosso temperamento. Por isso que nós devemos perseverar. A perseverança ela trabalha no comportamento do cristão. Tantas afrontas, tantas lutas, tantas dificuldades. Isso vai trabalhando no nosso comportamento, irmãos. E esse trabalhar de Deus, quando nós perseverando, isso vai fazer o que, irmãos? Que nos tornemos mais fortes para vencer os obstáculos que se colocam. Vamos ter dificuldades, sempre vamos ter. Vamos passar por tribulações. As pessoas vão se levantar contra nós. As pessoas vão falar. As pessoas vão querer nos humilhar. Mas a nosso alvo é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. O meu alvo e seu alvo é Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Remédio, eu vou roubar agora. Aleluia. Está louvando. Entenda uma coisa, irmãos. Tudo que você passa não é para te destruir. Tudo aquilo que nós enfrentamos, irmãos, não é para nos paralisar. Aquilo que nós passamos é para fortalecer a nossa fé. Aquilo que nós passamos é para nos levar para mais perto de Deus. Tudo aquilo que nós enfrentamos, irmãos, é para que Deus, irmãos, molde a cada um de nós. Irmãos, nós somos moldados, trabalhados diariamente, irmãos, por este Deus que nós servimos. E esse Deus está aqui. E sabe, irmãos, que
você tem um valor para esse Deus. Você é precioso para esse Deus. Você é importante para esse Deus. E esse Deus ele te chamou para estar aqui. Então, só fechando antes comigo. Às vezes, como pastor, irmãos, eu vejo os ditados por aí. As pessoas dizem que o casamento tem a crise dos 7 anos. Mentira do diabo. Quem já ouviu falar isso? Tem não, irmãos. As lutas vão vir, mas elas passam. Você tem que ser firme.